Yagami Raito me manipulou 2 vezes, no mínimo, né? A primeira vez, quando eu assisti o anime aos 15 anos de idade, eu acabei assistindo Death Note novamente, com a perspectiva depois de imergir na psicologia durante 6 anos, e minha percepção sobre o anime mudou completamente. Eu sou o Rafael, tenho formação em psicologia, e você gosta de Death Note, curta, compartilhe, se inscreva, comente, pra eu trazer mais vídeos desse anime incrível. Vamos lá? Então vamos lá entender a mente de um dos maiores protagonistas das histórias dos animes, Yagami Raito. A primeira vez que eu assisti Death Note eu tinha 15 anos, e tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí quando eu vi o conceito do Yagami Raito, do conceito do Kira, e naquela época eu pensei, caracas, faz sentido o que ele tá falando. Mas por que isso? Death Note é um anime que chacoalha com a nossa moral ética. Yagami Raito é um jovem bonito, inteligente, um dos melhores alunos do Japão, que já tinha até ajudado a polícia em alguns casos, já que ele era tão inteligente. E isso pode ter contribuído para ele ter essa questão de justiça, ele ser a justiça. E mesmo com tudo isso, a vida dele estava um tédio, segundo ele. E é nesse momento que ele encontra um caderno. E qual é o objetivo desse caderno? Você pode escrever nele o nome de qualquer pessoa e essa pessoa vai morrer. O Raito fica cético, mas ele testa o caderno. E é aí que entra o grande conceito, a filosofia de Yagami Raito. Eu vou testar isso em criminosos, em pessoas que, segundo ele, não fariam falta na humanidade. Ele testa uma vez, acredita que é coincidência, testa a segunda, e quando ele confirma, ele percebe que acabou de assassinar 2 pessoas. Então, o grande objetivo dele era salvar a humanidade, ou livrar a humanidade dos bandidos. E na primeira vez que eu assisti o anime, eu concordei com isso. Então eu pensava, de fato, se acabar com todos os bandidos do mundo, os crimes vão acabar. E é basicamente isso que acontece no anime do Death Note. Os crimes começam a acabar. Nessa época eu conhecia gente que tinha sido vítima da criminalidade, e sempre quando eu via alguma notícia de algum crime ou algo assim, eu ficava com a sensação de raiva. Porque é isso que causa na gente. Raiva misturado com medo de que eu não quero passar por isso, ou que ninguém da minha família passe por isso. É esse o sentimento. Então eu era um adolescente que tava tendo a mesma perspectiva que outro adolescente, que era o Raito, de alguém que queria fazer justiça e acreditava que isso era realmente possível. E o próprio Yagami vai questionar isso. Muitas pessoas que vão me criticar com esse caderno fariam a mesma coisa, só que nunca admitiriam isso. Ele faz a gente perguntar, e se a gente encontrasse esse caderno, o que a gente faria? Eu tenho certeza que você entregaria pra polícia, né? Mas vamos supor que você pegasse o caderno, que eu sei que você não pegaria. O que você faria? Coloque nos comentários. Então, Yagami Raito, inteligente, estudioso, nunca cometeu nenhum crime. A primeira coisa que ele quer fazer com o caderno é causar uma justiça social, mas que essa justiça envolveria matar pessoas. Ou seja, a filosofia bandido bom é bandido morto. E é engraçado que quase ninguém pensa isso hoje, né? Só que aí entra o L na história. Ele no segundo episódio, onde ele entra em confronto com o L, ele por se sentir desafiado, aí vem a questão do transtorno dele, ele se sente desafiado e naquele momento ele quebra a lei que ele tinha definido. Ele mata ali, teoricamente, um detetive, um inocente, que na verdade não era um criminoso que o L ali estava tramando. Mas a grande questão é, o episódio mostra os dois falando ao mesmo tempo que são a justiça. O L é o maior detetive do mundo, tão inteligente quanto o Yagami Raito. E ali no final do episódio, os dois falam ao mesmo tempo que são a justiça. Justamente no momento em que os dois são responsáveis por uma morte ao mesmo tempo. O Yagami Raito por ter escrito o nome do carinha no caderno, e o L por ter exposto a pessoa, mesmo que ele não tivesse certeza que a pessoa iria morrer, tinha uma grande possibilidade disso acontecer. Por mais ali que ele colocou um prisioneiro que seria executado no mesmo dia. Mas ele teve participação de qualquer forma na morte dessa pessoa. O que o autor queria passar nessa cena e o que vai acontecer futuramente, é que ele vai matar pessoas que, por exemplo, estão impedindo o caminho dele, querem pegar ele, querem prendê-lo. Ou seja, ele vai matar também inocentes. E Michel Foucault falava exatamente isso. Você concentrar o poder e a decisão de julgar na mão de grupos menores, ou pior, na mão de uma só pessoa, como o Yagami Raito. Ou seja, a própria justiça é falha, mesmo com a grande quantidade de pessoas julgando aquele caso. Agora imagina o quanto uma pessoa é falha. Imagina o quanto uma pessoa tem desejos, emoções. E é isso que Foucault vai criticar em relação a fazer justiça com as próprias mãos. E o Yagami Raito vai defender esse conceito de justiça dele até o último episódio. Ele realmente acredita que é o salvador desse mundo. E o Raito é o personagem principal da história. Quer você queira ou não, a visão dele é que é a mais mostrada. Então a gente tende a concordar ou relativizar as ações dele. É como se o Raito manipulasse as pessoas no anime e manipulasse quem está assistindo também. E eu ali assistindo pela primeira vez, eu tava defendendo o Yagami Raito mesmo assim. Eu pensava, o Raito tá fazendo o que a justiça não fazia. E que o L e a força-tarefa tava atrapalhando o Raito a fazer a justiça. Era essa a visão que eu tava tendo. Bom, agora é a segunda vez que eu assisti. Totalmente diferente. Mas vamos lá, vamos calçar os sapatos do Raito primeiro. O objetivo dele no começo era matar bandidos. Depois ele começa a matar inocentes. Mas os inocentes pra ele é algo diferente. Por quê? Vamos pegar o caso da Naomi. Ele mata a Naomi, mas teoricamente
teoricamente, a Naomi, se denunciasse ele iria morrer. Ou seja, teoricamente, foi em legítima defesa. É bizarro pensar dessa forma. Indiretamente, essas pessoas iriam causar a morte dele, porque provavelmente o Wright ia pegar uma perpétua ou uma pena de morte. E ele, tendo esse conceito de que ele é a justiça, ele pensava que qualquer pessoa que fosse interferir naquilo estava indo contra a justiça. Porque aí, eu vendo pela segunda vez, eu percebi que ele tem um transtorno de personalidade narcisista. Muito se fala no Wright, o psicopata, mas eu não vou muito por esse lado, porque o narcisista tem necessidade de ser adorado, de ser reconhecido, coisas que o psicopata, ou quem sofre de transtorno de personalidade antissocial, não vai ter. Mas assim, uma pessoa pode ser psicopata ao mesmo tempo que é narcisista. Uma coisa não impede a outra. O Wright também não vai ter um histórico de agressão e de delinquência na infância ou na adolescência. E o Wright, apesar que pouco, ele demonstra alguma empatia, principalmente pela família dele, quando ele não está em posse do caderno, por exemplo. Ah, ele fica ruim só por causa do caderno? Não. Eu acho que o caderno vai potencializar o que ele já tem. O caderno vai dar um poder pra alguém que já tinha tendência de se corromper com o poder. Já viu aquela frase? Pra você conhecer alguém, você tem que dar poder a ela? É basicamente isso. Então, o Wright já tinha uma vaidade. Ele tinha uma vaidade por ser o melhor aluno. E o caderno vai potencializar isso. E vai dar uma nova dimensão pra esse narcisismo dele. O de achar que ele vai salvar o mundo. E até eu postei uma frase do L no Instagram, onde o L fala que não é possível mudar o mundo sozinho. E essa é a beleza do mundo, de não conseguir mudar ele. Você não tem poder pra mudar completamente o mundo. E o próprio L fala que esse desejo do Wright de tentar modificar o mundo era um desejo infantil, era um desejo adolescente. Então, vendo pela segunda vez, eu vi que o L tinha uma noção de amadurecimento maior, porque ele admitia que não conseguia mudar o mundo. E me fez questionar também se o Wright queria realmente modificar o mundo. Porque quando ele conhece a Misa, que é a segunda pessoa que tem um Death Note, ele não tenta se aliar a ela, ele quer acabar com ela, ele quer matar ela. Ele não ficou tipo, caraca, agora eu tenho 2 vezes mais chance de salvar a humanidade dos bandidos. A gente vê essa determinação do Wright parecida quando o tinha Madara. Os dois tinham o mesmo objetivo de querer mudar o mundo, transformar o mundo no jeito deles. E o Wright sempre falava, ele tinha opinião popular do lado dele. Se a gente pega as últimas pesquisas sobre pena de morte aqui no Brasil, no mínimo 50% das pessoas vão estar apoiando a pena de morte. Então o narcisismo dele vai definir essa vontade dele de fazer a justiça e dele ser o deus do novo mundo. E sem contar que o Wright era extremamente inteligente. Ele derrotou 2 das 3 maiores mentes do mundo. Claro que é difícil comparar a inteligência do Wright com a do L, até porque o L confrontou alguém que tinha algo sobrenatural a seu favor. Eu ficava bem agoniado no anime, porque eu pensava, como que o L vai descobrir que o Light tem uma ferramenta que quebra todas as leis do universo? É por isso, pra mim, o L é um personagem sem igual. O psicólogo norte-americano Leon Festinger constatou em 1957 o que ele chamou de dissonância cognitiva, que é basicamente uma contradição na maneira que o indivíduo pensa e na maneira que ele se comporta. Ou seja, ele pensa uma coisa e se comporta de forma totalmente diferente. O Wright queria justiça e matar criminosos, porém ele começa a matar pessoas inocentes. Ou seja, o Wright condenava a morte, condenava as pessoas que matavam, porém ele matava também. Durante o mandato, criticamos os políticos. Durante as eleições, fazemos gincana pra proteger eles, pra defendê-los. Olha como o ser humano é complexo. Na cena que o pai dele morre, você fica em dúvida se ele tá realmente chorando de tristeza, porque é o que parece, mas ao mesmo tempo ele quer saber ali o nome do Melo. E o pai dele à beira da morte. Quando o Wright ali no final tá quase morrendo, e ele observa, né? Ele observa ali ele mesmo, estudante, ainda não tinha o contato com o caderno. Como poderia ser a vida dele? O próprio criador do Death Note falou que o Wright, se não tivesse encontrado o caderno, seria um grande policial. Então observa como as circunstâncias às vezes podem modificar a gente. Por isso que Death Note é uma história única. E o Yagami Raito também. Pessoal, obrigado aos 2.000 inscritos. E começamos o ano com Yagami Raito, hein? Começamos bem. É novo e chegou até aqui, se inscreva no canal. E pra quem já tá aqui, vocês estão fazendo esse canal crescer. Até a próxima.